Bom, boa noite, então, pessoal. Vamos abrir a banca de defesa do TCC Portfólio dos alunos da turma 2021, da especialização em tecnologias para a educação profissional. Temos, na noite de hoje, 4 alunos, para apresentarem os seus trabalhos. Então, a nossa ordem de apresentação começa com o Edivaldo, depois o Guilherme, depois a Catiúcia, e para fechar, a Scarlett. Nós vamos fazer, então, um bloco de apresentações, as 4 apresentações, e no final, depois que todos os alunos apresentarem, a banca fará os apontamentos e as considerações sobre o trabalho. Fazem parte dessa banca, na noite de hoje, eu, professora Caroline Lengert, a professora Mona Lisa Pivetta da Silva e a professora Crislane Gruber. Agradeço a vocês por estarem aqui, as professoras por fazerem parte dessa banca, aos alunos por estarem concluindo seus trabalhos, estarem aqui conosco para socializar o que vocês produziram. E vamos começar, então, com a apresentação do Edivaldo. Daí agora, então, todos podem fechar as câmeras, a gente fica só com a câmera do Edivaldo. E aí, a partir do momento que você estiver ok para começar a tua apresentação, você nos avisa que eu começo a contar o tempo, tá? Ok, estou pronto, vamos iniciar. Desde já agradeço a oportunidade e quero estender uma boa noite à banca examinadora, aos colegas e todos presentes. Muito prazer, eu me chamo Edivaldo, eu sou aluno do NEAD do Polo de Criciúma e a minha professora orientadora se chama Mona Lisa Pivetta da Silva, que junto com ela nós desenvolvemos esse trabalho. O título do meu TCC, então, foi intitulado Recursos Tecnológicos e Formação de Professores. Uma breve justificativa desse tema com base nos recursos tecnológicos evidentes que a gente encontrou ao longo do curso pertinentes de trabalhar no TCC, e a formação de professores foi um público que nós encontramos viável, tendo em vista que eu trabalho no recursos humanos e no meu trabalho eu tenho contato com um grupo de professores. Então nós decidimos desenvolver atividades utilizando recursos tecnológicos com os professores da rede pública municipal do município de Orleans. E aí, então, nós temos aqui uma imagem, um print do portfólio que construímos com todas as etapas ao longo do curso, desde a minha apresentação, com a introdução da P1, a P2, que foi o desenvolvimento dos recursos digitais, depois também a P3 e, por fim, então, a P4 com um relato de experiência. Aqui é uma breve imagem para vocês terem uma visualização de como que ficou durante todo o processo do curso dessa especialização. O desafio proposto que nós elencamos, ele tem como objetivo estimular os professores da rede pública municipal de Orleans a fazer o uso dos recursos tecnológicos, professores dos anos iniciais e finais. Por quê? Porque é um público que estava aí passando por dificuldades devido à pandemia, com essa adequação do ensino híbrido, por meio dos recursos tecnológicos, e nós vimos uma grande oportunidade de incentivá-los, de estimulá-los a utilizarem os recursos para que eles pudessem ministrar suas aulas. E aí, como eu já citei, o público-alvo, então, foi os nossos professores da rede pública do município de Orleans, em que nós desenvolvemos esse projeto desde o começo até o fim, trabalhando, articulando, fazendo encontros, e aí, então, logo mais a gente vai apresentar os resultados. Aqui é uma imagem dos recursos educacionais que nós desenvolvemos na P2, utilizando alguns recursos, dentre eles o Mentimeter, o Padlet e também o Jamboard, que foi 3 recursos que nós achamos provenientes para atender esse público, Como vocês podem ver, o Jamboard é um recurso que ele trabalha com figuras, com letras, algo mais didático, em que os professores puderam utilizar com seus alunos dos anos iniciais. Também o Mentimeter, ele possibilitou essa interação entre o grupo docente, então foi uma ferramenta que nós apresentamos e detalhamos para que os professores pudessem estar utilizando e usufruindo em suas aulas. E por fim, então, o Padlet, que é justamente também agregar esse conhecimento, essa ferramenta que vem a somar, para que os professores possam estar atrelando nos seus planos de ensino, nas suas práticas docentes.
Na P2, então, nós tivemos que desenvolver um podcast. E o podcast eu desenvolvi juntamente com o grupo. Então, criei um áudio, né, com base no roteiro, em que nós desenvolvemos ao longo da especialização. E aí, depois, eu enviei via WhatsApp para os professores e pedi uma devolutiva, né, de acordo com o podcast, o que ele, enquanto um recurso tecnológico, poderia possibilitar para o docente, para a sua prática docente, para o seu desenvolvimento profissional. E aí aqui eu trago alguns relatos de professores que sintetizaram a importância desse recurso nas suas metodologias. Alguns relataram que desconheciam, outros já ouviram falar, mas alegaram que nunca usaram, outros já tinham conhecimento. Então foi uma troca muito importante, porque o podcast ajudou nessa interação para que eu pudesse também realizar essa atividade. Aqui foi um encontro formativo, então, um dos encontros em que a professora orientadora Mona Lisa também teve a oportunidade de participar, em que a gente esteve com um grupo de professores, lembrando que os encontros aconteceram, alguns de forma síncrona, outros presenciais, então foi uma troca muito importante em que nós pudemos conhecer também a realidade desses professores, num período muito atípico, que foi a volta, né, do ensino no ano de 2021, pós-pandemia, em que eles estavam desorientados, né, e que tiveram que fazer o uso dos recursos tecnológicos. Então, esses encontros possibilitaram essa troca, essa partilha, esse estímulo, essa motivação para que a gente pudesse estar partilhando, conhecendo e aprendendo juntos. E foi muito rico, porque eles aprenderam também juntamente conosco, e, sobretudo, eu, enquanto acadêmico, também pude aprender e conhecer mais a realidade desses professores. No mês de outubro, eu fui designado para desenvolver uma atividade da CONAI. Nós realizamos aqui no município, então, a CONAI, e aí eu fui designado para desenvolver a área tecnológica, né, um dos termos dos eixos tecnológicos. E aí aproveitei esse momento para estar reforçando também as atividades com o uso das tecnologias, e foi um momento muito riquíssimo, porque a gente pôde estar com esse grupo de professores, aprendendo, partilhando, desenvolvendo, né, esse conceito da utilização dos recursos tecnológicos na sala de aula. Então, foi um momento que a gente aproveitou a CONAI em si, sobretudo esse eixo, para que a gente pudesse, então, fortalecer a ideia dos professores estarem se apropriando de recursos, né, e desenvolvendo metodologias, atividades criativas com seus alunos. Aqui algumas imagens do dia do evento em que a gente compartilhou. E aí, então, as experiências obtidas. E eu trago algumas delas, porque foi um momento, como eu disse, muito enriquecedor para a minha formação. E as experiências que eu obtive foi essa interação com os professores das diversas áreas do conhecimento. Então, nós trabalhamos com professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental da rede pública. Percebi, ao longo desses encontros, a curiosidade por parte dos professores com a utilização dos recursos tecnológicos, e que muitos deles, né, não tinham conhecimento, principalmente do podcast, dentre outros que a gente abordou. Um ponto importante a destacar foi essa parceria em que a Secretaria Municipal de Educação nos cedeu, abraçou a ideia de estar em conjunto, abrindo portas para que a gente pudesse desenvolver esse projeto, né? Também vejo a maturidade de preparar os conceitos, as aulas, né, com o público-alvo, e aí eu digo isso pessoalmente de mim, então exigiu que eu pudesse pesquisar mais, que eu tivesse que ler mais, que eu tivesse que preparar as aulas, os momentos, discutir com a professora orientadora, e isso possibilitou o meu enriquecimento acadêmico, então isso é um ponto muito positivo. E também a descoberta sobre a funcionalidade de recursos abordados, né, em que a gente debateu, que a gente ressaltou, que foi uma prática, digamos, muito positiva, muito significativa, tanto para eles quanto para mim. Então, aqui eu ressalto algumas experiências obtidas e quero concluir a minha apresentação agradecendo de coração à professora Mona Lisa, porque ela foi fundamental nesse processo. Desde o começo até o início, ela esteve presente, acompanhando, me estimulando por diversas vezes. Eu estava inseguro, eu estava um pouco desorientado, então, conversando com ela, consegui voltar no eixo e desenvolver esse projeto que foi muito bacana. Sem contar também a nossa parceria no projeto de extensão, que deu muito certo, a gente conseguiu desenvolver, modéstia à parte, um trabalho significativo para esses professores. E isso vem a contribuir justamente porque a ideia da especialização, e enquanto investigador, enquanto acadêmico, é também fazer com que as tecnologias
perpasse os caminhos da educação, de modo especial da rede pública, que tanto necessita de um olhar especial. Então, eu finalizo a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos e me coloco à disposição para as colocações. Muito obrigado. Obrigada, Edivaldo, pela apresentação. Já convido o Guilherme, então, para, na sequência, fazer a sua apresentação também. E o Edivaldo pode fechar, por enquanto, a câmera. A gente vai fazer os comentários ao final de todas as apresentações, tá? Já passei a apresentação para você, Guilherme. A hora que você quiser começar, você só me avisa para eu colocar o tempo. Sim, podemos começar, então. Meu nome é Guilherme, então, sou professor de Química aqui da NEAD de São Carlos. A minha orientadora é a professora Mona Lisa. E a ideia de trabalhar, então, nessa especialização foi usar mais o smartphone nas aulas de Química e Física. Então, essa especialização, então, voltada para alunos do ensino médio, da rede pública, tanto regular como do SEJA, e eu escolhi esse desafio Bom, inicialmente, só para situar, a ideia inicial era construir um simulador que fosse usado nas aulas de Química, né, e direcionado para professores. Então, na verdade, isso aqui já seria uma segunda opção que eu tive que seguir. Mas, enfim, então, assim, escolhi esse desafio justamente porque o smartphone ele é muito difundido e praticamente todos os alunos têm acesso e sabem operar, manejar. E já tinha feito atividades com o smartphone em sala de aula e eles têm a participação e o interesse deles é grande, então é uma aula que para eles é interessante. E também pela gama de possibilidades que se tem, né, voltadas para o ensino-aprendizagem. Na primeira etapa ali, na produção, então a primeira atividade que eu desenvolvi, o roteiro e o vídeo, então ainda estavam direcionados, né, naquela minha ideia de produzir o aplicativo, uma plataforma, direcionada a professores de química que simulasse ou, enfim, reproduzisse algum fenômeno da química, né, que fosse ensinado em sala de aula. Então, algumas semanas depois, eu ainda, mesmo depois da produção do roteiro e do vídeo, eu ainda estava com essa ideia de que conseguiria, né, mas aí, depois fui vendo, né, que tempo, a complexidade do projeto, eu não conseguiria acabar isso em um ano. Isso me atrasou bastante, me atrapalhou bastante. Mas, assim, em resumo sobre essa atividade, eu achei ela bem interessante. Tem as diferenças, né, do discurso livre que a gente faz em sala de aula, com a participação do público. Então, no vídeo, você precisa ser mais objetivo, mais pragmático, mais direto, né? Às vezes, gesticulações, né? Então, tem essa diferença que eu, assim, aproveitei esse momento para aprender um pouquinho sobre essa parte que eu não havia trabalhado ainda. Na segunda atividade, então, aí já entrou um pouquinho mais no meu campo, simuladores virtuais da PET, né? Então, apliquei 2 simuladores com 2 turmas, né? Uma turma de física e uma de química, em 2 cidades diferentes, uma em São Carlos, outra de Palmitos, né? Então, eles tiveram que baixar o simulador da PET, né? Foi feito foi trabalhado um pouco a introdução da disciplina antes, né, do conteúdo, né? E depois eles foram para o simulador, né? E, por fim, foi feito um questionário, onde eu dividi em 3 blocos, bloco A, B e C, né? O A para tentar ver o nível de aprendizagem, o B para receber o retorno sobre o subjetivo do aluno, o que ele achou, né, da dinâmica, e no bloco C uma avaliação, né, tanto do simulador como o uso do smartphone, né, nessa prática do simulador.
Então, assim, como resultados, ficou bem característico esse interesse que o aluno tem. Ele gosta de manipular simuladores, ele se identifica com a dinâmica. O simulador em si, ele não tem dificuldade para baixar, ele não é muito pesado, né? Não ocupa muito espaço na memória, então essa parte técnica foi bem tranquila para ele passar para o aparelho, tá? E depois para aplicar, né? E conseguir trabalhar com ele. Alguns probleminhas, mas que não comprometem a atividade com relação à tela, né? Algumas telas são pequenas e alguns ícones ou números, né? Eles podem reduzir muito o tamanho. Isso pode complicar um pouquinho, mas não que comprometa a atividade. Para mim, travou a apresentação do Guilherme. Foi só para mim? Para mim também. Para mim também. Ele saiu da sala. Eu parei o tempo aqui. Vamos ver se ele consegue voltar. Guardar um pouquinho. Agora sim, pode retomar. Então, assim, os alunos aceitam muito bem essa prática com simuladores do smartphone, né? E esse simulador da PET Colorado, então, ele é muito interessante para aplicar com eles em sala de aula. E tem, assim, uma diversidade de áreas, não só de química, e ele reproduz bem, né, vários fenômenos, né, que a gente explica em sala de aula. Alguns probleminhas, então, com relação à tela pequena, e alguns ícones que ficam muito pequenos, mas que não comprometem a atividade. Eu não consigo passar aqui, eu não sei porquê, mas agora sim. Coloquei. Agora sim. Tá. Então, assim, com relação à produção do podcast, né? Então, esse foi feito no sistema remoto, né? Ano passado a gente tinha o sistema remoto, depois presencial e remoto, e essa turma foi, então, no sistema remoto. Então, também foi aplicado com alunos do ensino médio, né? E o podcast foi enviado para eles via WhatsApp. Então, aspecto positivo, toda a dinâmica pode ser realizada no smartphone, desde a parte docente, né, de produção, a de entregar, usei via WhatsApp, e eles de poderem, então, ouvir, né, o material também pelo smartphone. Aspectos positivos também com relação à descentralização, né? Essa dinâmica, ela descentraliza um pouco o ensino, né? Que o aluno consegue ouvir em qualquer lugar, qualquer hora, né? Quantas vezes fosse necessário, né? E isso teve nos relatos também no questionário. Aspectos negativos, né? Depois eu fui ver essa turma no presencial e eu vi que alguns alunos não tinham acesso realmente a um smartphone adequado, a internet não acessível. Depois fui ver a escola também, difícil trabalhar com a escola essa parte da tecnologia. Então, realmente, a gente precisa, às vezes, ver se o aluno tem acesso aos equipamentos necessários para fazer a aula. Além disso, teve alunos que não se engajaram, né? Não foram atrás, não buscaram, com argumento de que, por exemplo, não conseguiu baixar o aplicativo, se na verdade não precisa baixar aplicativo, né? Então, enfim, dificuldades que eu tive com essa turma. Então, por fim, né, a elaboração do portfólio no Padlet, achei super interessante, não havia trabalhado diretamente, já tinha visto alguma coisa, mas não trabalhado. Então, é interessante porque ele compila toda uma produção, né, no tempo, né, então ele serve como um mural virtual,
e a compatibilidade, você consegue botar várias mídias, né, textos, imagens, você pode compartilhar com mais pessoas, né. Observei algumas coisas, né, a limitação do Padlet, né, gratuito, que ele reduz o número de portfólios, às vezes você não consegue fazer upload de arquivos um pouco mais pesados, mas já algumas escolas já têm ele, né, tem uma versão dele, então você consegue trabalhar, né, com alunos também, né, construir um portfólio de ensino com eles, do que você trabalha ao longo do tempo. Então, assim, em linhas gerais, né, sobre a especialização, então acho que o smartphone ele tem bastante campo para ser explorado, né, ele tem boa aceitação, assim, a gente tem várias dinâmicas que, como professor, consegue explorar, não só o podcast ou os simuladores da PET, né, tem mais coisas. A escola, né, tem que ver também o que ela oferece em termos de recursos, de internet, como é que ela trabalha, ou se ela limita, às vezes, o aluno com relação ao acesso, né? E o aluno, ele aceita muito bem, né, a questão de trabalhar com o smartphone em sala de aula. Em linhas gerais, seria isso, e agradecer também a oportunidade, embora tenha tido dificuldade no início, mas depois a coisa foi se alinhando para conseguir terminar a especialização. E agradecer aos professores, então. Obrigada, Guilherme, pela sua apresentação. Eu vou convidar agora, então, a Catiúcia para a gente fazer a próxima apresentação e depois, no final, a gente vai comentar, né, a apresentação de vocês, tá? Catiúcia, a apresentação já está com você. Você consegue ver ali as setinhas para passar? Aham. E quando você quiser começar, pode começar. Tá certo. Pode iniciar o tempo. Boa noite a todos. Agradeço aos professores que compõem a banca, aos meus colegas que não conheço presencialmente. Prazer, meu nome é Catiúcia. Eu sou formada em técnico em segurança do trabalho e eu gostaria de desenvolver algo nesse caminho, por causa que quando eu fiz o meu curso, eu não tive nenhum contato com ferramentas que eu poderia usar em treinamentos em educação profissional. E isso, na minha opinião, trouxe, como se diz, uma perda, porque você sai do curso com a teoria, mas não com a prática. E quando você vai fazer um primeiro treinamento, você fala, aonde que eu estou? Porque, assim, colar uma legislação e explicar para um trabalhador o que ele precisa fazer é uma coisa. Que o trabalhador aprenda a informação que você quer passar para ele fazer com segurança é outro caminho. Então, o meu trabalho é utilização de recursos tecnológicos para prevenção de acidentes do trabalho. No início, quando eu fiz a minha inscrição para pós, na minha opinião, eu achei que eu ia ter vários, como se diz, ferramentas, que eu ia aprender passo a passo. Mas quando eu descobri que a primeira coisa que eu tinha que fazer de trabalho era um roteiro e uma gravação de vídeo, isso me impactou, porque eu nunca tinha feito um roteiro e, como eu posso dizer, eu não sou a pessoa que fica na frente do vídeo. Eu ajudo a gravar o vídeo, sabe? Eu não gosto, não nasci para ficar na frente das câmeras. Tive dificuldade, muita dificuldade para fazer a primeira tarefa, mas eu não quis desistir. Vamos lá. Se não der certo, a gente não faz, mas estamos aí. Consegui
certo? Desenvolvi a primeira atividade, gravei o áudio com a apresentação, não fiz vídeo, porque eu não tenho esse perfil. O meu desafio está focado em recursos tecnológicos para a prevenção de acidentes do trabalho, ocorridos na movimentação de mercadorias na área da logística. Eu já passei por vários treinamentos na área de segurança do trabalho, já tive que fazer reciclagem de alguns cursos, mas é triste quando a pessoa que precisa trabalhar com segurança não aprende, sabe? Então, assim, e muitas pessoas levam a segurança do trabalho como uma obrigação. E, assim, é essencial para elas a segurança do trabalho. As normas regulamentadoras não existem para enfeite. É só mais uma norma. Não. Se ela existe, é para ser cumprida. Porque já houve um estudo, já houve várias situações para, como eu posso dizer, para assegurar que o trabalhador volte com saúde para sua família e desenvolva suas atividades com segurança, qualidade e saúde. O meu público-alvo é os trabalhadores que desenvolvem essa atividade dentro da indústria. O meu trabalho foi desenvolvido em uma empresa terceirizada que faz trabalhos para a indústria automobilística na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. A minha primeira atividade foi um vídeo lúdico com dicas de segurança, porque inicialmente eu queria mudar o mundo. Como eu não tive as ferramentas que são vastas, no meu curso, eu falei, nossa, agora é minha chance. Todo mundo agora que fizer um curso técnico vai sair sabendo fazer um podcast, fazer uma apresentação, fazer um roteiro, se preparar. Mas eu vi que eu não teria essas ferramentas, eu não teria esse tempo. Eu nem sou da área da educação técnica. Hoje eu trabalho na área administrativa, na área da saúde, de uma fundação. Então, assim, eu nunca ia conseguir realizar o foco do meu trabalho. Então, eu mudei o foco para tentar estimular as pessoas a fazerem um hábito, a utilização correta do EPI, a trabalhar com atenção. Então, a melhor ferramenta que eu achei que seria viável inicialmente seria um vídeo lúdico, com desenho, falando, você faz a diferença, utilize seu EPI de forma correta. A primeira pesquisa eu quis fazer pessoalmente para explicar para os trabalhadores do que se tratava o vídeo, por que eu estava fazendo o vídeo, expliquei o projeto, tudo certinho. Alguns quiseram participar, outros não, né? Quis mostrar o vídeo pessoalmente, porque eu disponibilizei no grupo da logística da empresa o vídeo para eles assistirem um dia antes da data que eu iria na empresa. Mesmo as pessoas que não assistiram pelo WhatsApp, também não quiseram, algumas assistir pessoalmente, não quiseram nem conversar comigo. Mas tudo bem, cada um sabe o que interessa a ela, né? Então, chegamos na parte crucial, o podcast. Como eu sofri para fazer esse podcast? Eu não sabia inicialmente o que eu ia falar, eu não sabia como, o que eu poderia tratar. Fazer um curso não dava, né, na minha opinião. Um áudio com mais de 3, 4 minutos, o pessoal não ia nem ouvir. Então, eu achei melhor passar informações do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, que é uma fonte segura de informação para eles, e que eles possam buscar mais informações concretas, instigar eles a procurar informações sobre segurança do trabalho, para passar um pouco da realidade do nosso país sobre acidente do trabalho. Foi esse o meu foco no podcast. Também foi disponibilizado pelo grupo do WhatsApp da logística da empresa, e
nessa pesquisa, eu mandei o link também para eles fazerem online. Muitos falaram que não gostaram do podcast, e também o primeiro não ficou muito bom. Eu tive que fazer o outro, refazer o roteiro, porque, assim, eu gravei várias vezes, e se eu não finalizasse o primeiro, eu não ia conseguir terminar o trabalho. Então, eu tive que refazer um outro podcast, um outro roteiro, para aprimorar alguns erros críticos, porque não tinha como fazer o trabalho, concluir o trabalho do esqueci o nome, do portfólio, isso, do portfólio, com um podcast que eu tinha disponibilizado para o grupo da logística. Eu refiz, como indicação da professora. E para concluir, o que ficou? Eu quero fazer só uma observação, aprimoramento de talentos. Na primeira linha, eu errei a grafia. Eu aprimorei talentos como, não sei se vocês notaram, a minha apresentação é bem chamativa. Então, assim, eu tive que me controlar bastante para fazer uma coisa um pouco menos chamativa, escrever pouco nos slides, porque eu tive que fazer 2 vezes os slides e ainda não ficou do jeito que eu queria. Os recursos tecnológicos, o Canva, o Loom, o Anchor, eu utilizo hoje no meu trabalho, certo? Na questão de projetos, em desenvolvimento de campanhas na área da saúde. A minha criatividade, que na minha opinião eu não utilizo muito no meu trabalho no dia a dia, eu tive que desenvolver meio que a força para conseguir fazer o portfólio, porque fazia tanto tempo que eu não tinha inspirações criativas, colocar no lugar do outro, como que eu posso chamar a atenção do outro, para ele parar e ouvir, ou ver um vídeo que eu estou produzindo. Então, na minha opinião, é isso. Obrigado a todos. Passo a palavra para a professora, para a próxima aluna para a apresentação. Obrigada. Obrigada, Catiúcia, parabéns, né, pela apresentação. Vou chamar a Scarlett para fechar o nosso bloco aí de apresentações. Vou carregar a tua apresentação aqui, Scarlett. Sim. Aí, passei a apresentação para ti. Você está vendo já as setinhas para avançar? Sim. Tô vendo. Na hora que você quiser, você pode começar. Sim. Só vou pedir desculpa se vocês ouvirem algum choro, alguma coisa, porque eu tenho meu neném pequeno, às vezes atrapalha. Mas pode iniciar. Então, boa noite. Boa noite a todos, aos colegas, aos professores. E eu vou começar, então, a apresentação do meu TCC. Eu me chamo Scarlett, eu sou formada em Letras Libras e trabalhei na área da educação como intérprete de Libras e como professora bilíngue. O tema escolhido no meu portfólio nada mais é do que referente à minha área. Atualmente eu trabalho na rede bancária, trabalhei 3 anos em escolas e atualmente eu trabalho na rede bancária também como intérprete de Libras. Então, o tema do meu portfólio ele é a utilização de aplicativo para melhorar a comunicação entre os clientes surdos e os funcionários ouvintes na rede bancária. O meu desafio e o meu público-alvo. O meu desafio, ele nada mais é do que como melhorar a comunicação entre os clientes surdos e os funcionários ouvintes da rede bancária. Eu escolhi a rede bancária porque é o local onde eu trabalho hoje em dia e ele tem a gente tem, né, bastante clientes surdos e eu noto que eles têm bastante dificuldade na comunicação. Eu sou deficiente auditiva, sou surda de um ouvido, e desde a minha infância sempre tive bastante dificuldade, passei por fone e tudo mais, e eu levo isso como se fosse algo meu, sabe? Melhorar a comunicação não só para mim, mas também para os outros surdos, né? O público-alvo do meu desafio foram os funcionários ouvintes da rede bancária e os clientes surdos.
O roteiro, eu utilizei bastante do roteiro para fazer o meu TCC, porque o roteiro ele é a base de tudo, ele sempre vai ter um começo, um meio e um fim. Até mesmo para o TCC eu utilizei o roteiro, e foi uma ferramenta que eu gostei bastante de estar utilizando durante o meu portfólio. As soluções para o meu desafio. Então, o que eu fiz para tentar solucionar o meu desafio? Então, eu pesquisei bastante sobre isso e eu já conhecia também um aplicativo chamado Prodef. Aí, então, eu pensei, por que não utilizar esse aplicativo para estar tentando melhorar a comunicação? Então, como eu uso desse aplicativo e no que ele vai auxiliar e como foi a aplicação do recurso. Então, o aplicativo, antes de tudo, eu fiz um vídeo explicando e levei até o local onde eu trabalho para os meus colegas estarem vendo como irá fazer a utilização do aplicativo. Então, no vídeo eu expliquei que o aplicativo precisava ser baixado no celular. O nome do aplicativo é Prodef. Atualmente, ele tem uma nova nomenclatura que é Talking Def. Ele foi mudada a nomenclatura faz pouco tempo, mas antigamente era o Prodef. Se pesquisar ainda por Prodef, vai aparecer. No vídeo eu explico, né? Eles precisam baixar o aplicativo e fazer login. Nesse aplicativo, ele tem uma barra de pesquisa. Aí, como vai ser utilizado? O cliente surdo chega até a agência, né? Ele já vai estar... a maioria das vezes, o cliente já chega na agência fazendo a sinalização do que ele precisa. Ou, às vezes, até com um papelzinho escrito o que ele precisa. E, às vezes, ele chega na agência... Eu, agora, como na agência tem eu que sou intérprete de Libras, a maioria das vezes não necessita, mas muitas agências não têm intérprete de Libras. Então, o aplicativo nada mais é do que uma fonte de auxiliar essa comunicação. O surdo chega até a agência bancária, vai pedir, por exemplo, quero desbloquear o meu cartão. Como o funcionário vai explicar para ele como faz esse processo? Porque muitas vezes o surdo, ele sabe o português, mas a grafia do português, ele interfere muito. Então, se, por exemplo, o ouvinte vai escrever num papel, às vezes ele não vai entender. Então, esse aplicativo ele vem para auxiliar. O funcionário pode estar pegando o aplicativo, abrir o aplicativo no celular, e nesse aplicativo mesmo, ele vai escrever o passo a passo ou como fazer, e o aplicativo vai sinalizar para o surdo em Libras, vai sinalizar como ele vai desbloquear o cartão. Então, eu levei esse vídeo, né? E aí, para explicar para os surdos, também eu fiz um vídeo em Libras e um legendado, porque alguns surdos ainda não têm a base do conhecimento da Libras em si. Também para a aplicação dessa explicação do aplicativo, eu utilizei o podcast. O podcast, ele auxiliou nesse meu desafio muito, muito mesmo, porque o podcast que eu fiz, ele não era um podcast grande, de vários minutos, né? Mas ele auxiliou porque eu enviei o podcast e como também com um passo a passo de como está fazendo essa utilização, né? E aí, eu também fiz o podcast em Libras, né? Eu também adaptei o que eu estava falando e eu traduzi para Libras, porque nada mais é do que o meu trabalho, nada mais é do que a inclusão. Então, a aplicação do podcast, do vídeo, de tudo que foi feito, né, da explicação do aplicativo, foi muito, muito interessante, porque tanto o surdo quanto os funcionários, eles adoraram muito, porque com certeza ela é uma forma que auxilia a comunicação, né? É uma forma de estar inserindo o surdo na rede bancária. A adaptação do podcast para surdos, ele foi feito em Libras e também legendado. Eu tive alguns questionamentos, principalmente dos surdos, em como o surdo vai chegar. O surdo, por exemplo, não quer mais ter que chegar na agência bancária com um papelzinho escrito. Ele quer uma solução para ele chegar na rede bancária e se não tem um intérprete de Libras, então ele está se comunicando.
Antigamente, esse aplicativo ProDef, ele tinha a opção também do surdo estar sinalizando em vídeo, e o aplicativo ele traduzia para o português, falando em áudio ou em escrita. Porém, atualmente, depois que foi mudada a nomenclatura e tudo mais, ele não faz mais isso. E aí, então, os surdos me questionaram bastante isso, e eu também fiquei com dúvida, preocupada, né, com isso, porque o meu desafio solucionou uma parte, né, que é o ouvinte com o surdo, mas o surdo falar para o ouvinte, né, que muitas vezes a gente entende que não é fácil, né. Então, eu pesquisei bastante, infelizmente ainda não consegui achar um aplicativo, expliquei para os surdos que isso é um processo que leva tempo, né, também para estar criando um aplicativo e tudo mais, né, mas que atualmente ainda precisa ser no modo tradicional, né. Então, a minha experiência com o desafio foi muito, muito gratificante, porque eu sei de tudo, assim, o que eu já passei de dificuldade na comunicação, tanto em Libras eu desenvolvi bastante quando eu entrei na minha faculdade, porque aí eu tinha muito, muito contato com surdos, porque na minha faculdade a maioria era totalmente surdos ou surdo parcial como eu. Então, na minha faculdade eu desenvolvi bastante a Libras. E a minha experiência, tanto com os meus colegas e na área de bancária, está sendo muito gratificante. Até eu conversei com os surdos como eles fizeram as críticas, né, que não tinha como eles se comunicar só falando, né, mas só em Libras. Eles também gostaram, eu perguntei, né, o que eles tinham achado do aplicativo, e eles ficaram muito felizes porque é uma forma de inclusão, né? Agora eles não precisam mais estar tentando adivinhar o que o funcionário quer explicar para eles, né? Mas sim, eles conseguem, através do aplicativo, em Libras eles entendem perfeitamente, porque a Libras é a língua dos surdos, né? E o aplicativo, ele dá essa opção. Também dentro do aplicativo, pode-se pesquisar palavras que, às vezes, na Libras não tem um sinal específico formado na frase, mas aí ele tem a opção de estar pesquisando uma palavra específica, e, enfim. O curso de especialização, ele me ajudou, porque eu consegui ver que a gente sempre tem novos horizontes, né? A gente não pode simplesmente ver um problema e ficar parado, não tentar resolver ele. Então, o curso de especialização, ele me auxiliou muito com isso, porque eu pude perceber que sempre tem uma solução para o nosso desafio, seja ela em podcast, em vídeo, ou até mesmo, né, com o uso do aplicativo. Então, é isso. Eu quero agradecer muito a Prof. Carol, porque eu tirei muitas dúvidas com ela, e agradecer também a todos os professores que estão aqui hoje. Obrigada, Scarlett. Parabéns, né, pela tua apresentação. E agora, então, vou convidar todos, né, todos os alunos, as professoras, para a gente abrir as câmeras e fazer um momento, então, de consideração dos trabalhos. Os alunos também, a Catiúcia, o Guilherme, o Edivaldo, podem... E eu vou tentar reduzir aqui, vou ver se eu consigo reduzir um pouco o slide, para a gente ficar maiorzinho, né? Não sei se para vocês aumentou também as câmeras ou não. Não, Carol, não mudou. Será que se colocar naquele outro layout... Não estou mais conseguindo fazer o layout compartilhar com todo mundo. Não sei mais como é que faz isso. Foco no vídeo, vamos ver se é esse aqui. Não, mas daí assim ficou... Agora mudou para vocês? Também não? Então não... eu acho que deve ser aqui, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Foi ou não? Então eu vou desistir, gente. Vamos ficar assim mesmo. Para mim aqui tá... Agora tinha mudado, eu não sei como é que tá para todo mundo. Agora é para estar as câmeras maiorzinha e o slide menor, é isso? Então agora foi, gente. Aí. Eu vou convidar a Prof. Cris para você começar, Cris.
já que você é um Que elemento neutro, honra! né, nessa banca, então, pode ser? Pode ser, claro. Então, começar parabenizando, né, os 4 estudantes que fizeram essa apresentação hoje. Estou muito feliz de poder participar desse momento e feliz de ver trabalhos tão bonitos, né? A gente concluindo aí mais 4 especialistas da EdPro, para a gente é sempre uma alegria. Parabenizar as profs também pela orientação, né, desses trabalhos. Eu anotei só alguns destaques, na verdade, positivos, assim, eu acho que vocês conseguiram apresentar portfólios muito interessantes, né, a escolha dos temas também, acho que foi muito legal. O trabalho do Edivaldo, a sua apresentação foi muito clara, Edivaldo, parabéns pela apresentação. Edivaldo sumiu agora, eu falei o nome dele, ficou tímido, se escondeu. Eu acho que se tu quiser comentar outro, Cris, eu acho que o áudio. Eu acho que sim. Deve ter caído. Tá. Apareceu aqui. Você está de volta, Edivaldo? Eu vi que ele abriu Voltei. o microfone. Caiu a minha conexão aqui. Perdão, professora, eu não acompanhei o início da sua fala. Não tem problema, a gente logo percebeu e interrompeu. Mas estava só falando que a tua apresentação foi muito clara, muito organizada, assim, e a gente percebe, né, a dedicação que tu teve com esse trabalho da EdPro. Eu sei que tu é um estudante que se envolveu em vários projetos, né, inclusive de intercâmbio, né, com outras instituições que a gente pôde acompanhar, se envolveu no TED Pro Conecta também. Então, parabéns, Edivaldo, pela tua dedicação, né, pelo impacto positivo que esse teu trabalho teve na tua realidade. Eu espero que siga, né, tendo reflexos aí na tua comunidade, teu trabalho que se desenvolveu aqui, e também os demais, que eu tenho certeza que você faz esse movimento também nas outras dimensões, né, dos teus estudos, enfim, da tua atuação profissional. Então, parabéns por toda essa dedicação e por conseguir também apresentar o teu trabalho com muita clareza, né? O trabalho do Guilherme, eu posso comentar todos, né, Carol? Tá. O trabalho do Guilherme também, achei muito legal, Guilherme, que você apresentou assim de uma forma muito clara, colocando aspectos positivos e negativos de cada atividade. Acho que isso ajuda bastante na compreensão, né, do teu percurso, de tudo que tu fez. Então, esse é um destaque que eu gostaria de fazer da tua apresentação. Parabenizar também pela escolha, né, do tema e por tu ter buscado realmente na tua vivência, na tua realidade, né, um desafio para trabalhar. Eu acho que isso é muito, muito positivo mesmo. E a única observação que eu faria em relação ao teu portfólio, ao teu Padlet, eu sugeriria que tu incluísse um post com o podcast, porque você incluiu, ele tá o link lá no documento da P3, mas eu acho que vale a pena destacar, né? Então, criar uma outra postagem, colocar só o link do podcast mesmo, para dar um destaque para o recurso, né, que tu produziu. Eu acho que para quem for ver o teu portfólio depois é legal, né? Fica mais evidente a tua produção, tá? A Catiúcia também, eu achei o teu tema muito interessante, Catiúcia. Acho que é um tema que eu gosto muito. Eu estudei bastante ergonomia, então a questão da segurança no trabalho, ela é fundamental em qualquer profissão, né? Então, acho que você foi muito feliz escolhendo esse tema. É um tema extremamente relevante, né, e que tem um impacto, assim, que pode ser muito positivo na vida dos trabalhadores de forma geral, né? E são aspectos que, quando não são considerados, eles podem gerar prejuízos, né, muito sérios, né, para o trabalhador, para as empresas, mas principalmente para a saúde do trabalhador, né, que eu acho que é sempre a nossa principal preocupação. Então, eu adorei o teu tema, acho que você foi muito, muito feliz mesmo na escolha. Você fez o destaque para a apresentação, realmente estava muito bonita a tua apresentação, e o que eu coloquei aqui 3 estrelinhas em relação ao teu trabalho é esse teu relato de ter superado as dificuldades, né? Realmente, muitos estudantes, quando chegam, ele tem que gravar um vídeo, paralisa às vezes, mas você conseguiu superar essa dificuldade, esse desafio, depois no podcast também, e acho que é isso que a gente fica muito feliz de ver, né? De vocês conseguindo dar esses passos, né? Acho que esse é o caminho mais
que a gente mais gosta de ver aqui, né? De vocês se superando e entendendo que esse é um processo formativo, né? E que a gente não precisa fazer tudo perfeito o tempo todo, a gente tem que se desafiar e tentar fazer, experimentar, né? Porque não há outra forma de aprender, né? Só lendo o material não é assim que a gente aprende, né? Fazendo mesmo. Então, parabéns, tá? Por ter superado esse desafio e chegado aqui nesse momento, né? Estar defendendo o seu TCC e conseguindo essa especialização, né? Mais esse título. E a Scarlett também, achei o teu tema, assim, muito bonito, Scarlett. Parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que, assim, quando a gente trabalha com inclusão, né, a gente sempre acerta, porque é um desafio imenso em qualquer, né, para qualquer área na inclusão. E aí, assim, achei fantástico você adaptar o podcast para o seu público, né? É uma atividade que a gente poderia ver como um impeditivo, né, para o teu público, né? Produzir um podcast, e aí você vai lá e faz uma adaptação. E aí eu fiquei pensando, assim, como tem podcast hoje em dia, né? Tem muita gente criou esse hábito. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ouvir podcast muito, assim, não tenho esse hábito de ouvir muitos podcasts, mas eu tenho muitos amigos que acompanham diversos podcasts. E aí eu fiquei pensando, né, tá, e aí qual o acesso, né, para as pessoas, para os surdos, né, a esse podcast. Então, acho que o teu trabalho traz isso, essa saída, né? Tem como fazer, tem como essas pessoas acompanharem esses conteúdos que muitas vezes não estão sendo criados em outros formatos, né? Mas eles podem ser adaptados, né? Podem ter outras versões, pode ter a legenda, enfim, né? A versão em Libras também. Então, esse é o grande destaque que eu faço em relação ao teu trabalho. Te parabenizo, né, pela iniciativa. Espero que renda ainda muitos frutos aqui esse teu portfólio, esse teu projeto. E a única sugestão que eu te faria, Scarlett, é de organizar melhor as postagens no teu Padlet, porque quando a gente entra, pelo menos quando eu acessei, não está numa ordem assim muito sequencial ali, né, as postagens. Então, acho que até para gerar o PDF da versão final, talvez seja interessante dar uma organizada melhor, por uma questão mesmo de ficar mais o acesso melhor, né, para quem está lendo. Mas é a única observação que eu faço. E, enfim, só elogios para esses 4 trabalhos. Estou muito feliz de vocês terem chegado até aqui e apresentado esses portfólios tão bonitos. É um prazer. Parabéns. Obrigada, Cris, pelas considerações, né, aos trabalhos. Mona, queres seguir? E eu fico no final, pode ser? Pode ser. Boa noite, pessoal. Não liguem se tiver muito barulho, porque eu estou numa sala aqui no Instituto que dá de frente para a rua principal e os alunos estão passando aqui atrás. Mas, enfim, vamos tentar. Eu quero parabenizar, primeiro, né, os 4 trabalhos. Dizer que eu vou tentar não ser muito repetitiva, porque a Cris, ela colocou bem, inclusive, algumas questões que eu já tinha destacado, né? Sobre o trabalho do Guilherme e do Edivaldo, que eu orientei, além de serem trabalhos, assim, bem pertinentes, né? Até pelo período que a gente estava vivenciando, né? Do ensino remoto, a pandemia, e eles puderam perceber, com certeza, assim, os desafios, né? E também expressaram isso nos trabalhos, os desafios das escolas, dos professores, né? E eu vejo, assim, que por mais que tenham todas essas dificuldades, né, Guilherme, todos os desafios da questão de falta de acesso, falta de estrutura, enfim, são importantes trabalhos como esse, justamente porque a gente precisa lutar para garantir o acesso, né, para que tenha mais políticas que garantam o que, na verdade, nós já deveríamos ter superado, né, esses direitos, assim, de primeira categoria. O que mais? A questão dos resultados interessantes, resultados muito importantes, inclusive, eu até já comentei com o Guilherme, que eu acho que os resultados dessas aplicações que ele fez, e ele foi além, né, do que ele apresentou, ele fez outros trabalhos com os... Então, podem contribuir muito para a comunidade acadêmica, a comunidade científica, eu acho que isso tem que ser publicado, né, transformar isso num artigo científico.
O Edivaldo, ele trabalhou, como a Carol comentou, né, a Cris também, como um projeto de extensão, e que exigiu, então, além do compromisso, né, exigiu paciência, porque lidar nesse momento delicado com os professores que tinham uma carga de trabalho que sei lá, triplicou, né, além de todas as formações que eles tiveram que fazer, eles se propuseram a participar desse projeto de extensão. Então, eu acho que nós tivemos resultados muito bons nesse sentido. Claro que a abertura que tu tinha, né, Edivaldo, também possibilitou desenvolver esse trabalho, desenvolver um bom trabalho, né, e para você obter esses bons resultados, inclusive participação no CONAI, né, acabou rendendo outras parcerias, o que foi bem legal. A Catiúcia, parabéns pela apresentação, pela persistência, né? Eu até coloquei aqui que você comentou na apresentação, mas também nos teus relatos você trouxe essa questão das dificuldades, né, que tu sentiu, enfim. E como a Cris falou, né, trajetória é isso mesmo, a construção é feita às vezes de idas e voltas, isso é bem natural. E como, às vezes, assim, parece ser frustrante ter que fazer de novo, mas isso só fortalece, né? Só faz a gente refletir ainda mais sobre o trabalho que a gente está construindo, né? Então, eu vejo isso como bem importante e essa reflexão que você trouxe também, até porque quem lê o teu trabalho consegue perceber quais são mesmo os reais desafios. Então, eu preciso me preparar melhor para quê, né? O que me espera? Scarlett, parabéns pela relevância do teu trabalho. É muito, muito importante, muito pertinente. Eu acho que você conseguiu utilizar esses recursos assegurando a inclusão, né? E é muito importante também trazer, então, expor essas necessidades para que se desenvolvam, então, mais ferramentas, como tu colocou, que ainda nós estamos longe do ideal, né? Então, eu acho que o teu trabalho, ele vem para contribuir nesse sentido. Eu só tenho uma colocação, até me corrijam se eu estiver errada, né? Mas a gente não usa mais o termo portador, então você corrigir isso lá no teu portfólio, né? Tem esse termo. E claro que é algo bem recente também, né? E o que eu sugiro, até em função, assim, para deixar o teu trabalho visível para as pessoas, né? Vai estar público, de repente, se tu tiver alguém que possa fazer uma revisão cuidadosa, assim, nos textos, mas nos demais aspectos está muito bom e eu só tenho que parabenizar vocês 4. Obrigada, Mona Lisa, pelas considerações, né? Vou fazer também as minhas aqui, né, para a gente fechar, então, os trabalhos da noite de hoje. Quero também dar os parabéns a vocês 4, né, pela apresentação, pelo trabalho que vocês desenvolveram. São trabalhos muito bons, né? Às vezes, quando a gente tem os alunos que ficam para uma etapa depois, são aqueles que estão com o trabalho mais ou menos, né? Que não é o caso de vocês, o trabalho de vocês está muito bom. Eu entendo que, né, a gente sabe das situações de cada um de vocês, o porquê que ficaram para apresentar agora, né? Mas que se dedicaram nesse período para finalizar o trabalho, né? E para fazer a apresentação de hoje, então ficou muito legal mesmo. Com relação ao trabalho do Edivaldo, eu gostei muito da tua apresentação, Edivaldo, acho que tu conseguiu sintetizar, assim, né, o que você desenvolveu, a experiência que você teve com os professores no projeto de extensão, né, com as atividades que você desenvolveu com eles, ficou muito bacana. E quando você relata ali das experiências obtidas, né, a gente consegue perceber o quão proveitoso deve ter sido para eles também poderem ter experienciado isso com o teu trabalho, porque eles estavam num período ali de pandemia, muitos professores estavam desesperados por aprenderem novos recursos, né? E eu acho que o teu projeto colaborou, né, com essa formação dos professores, a capacitação continuada. Eu espero que tu continue, né, esse trabalho, quem sabe numa outra etapa.
E assim, não sei se você já está conversando com a Mona Lisa para vocês escreverem, né, sobre isso, sim. Acho que vai ser muito bacana vocês socializarem essa experiência num artigo, né, contarem como é que foi essa experiência, inclusive ali a tua participação na CONAI, né, de incluir também a discussão. Tinha um eixo lá da CONAI que era, né, de tecnologias, e acho que é bem bacana isso. Tá? Então, parabéns aí pelo trabalho que você desenvolveu e também pela parceria aí com a Mona Lisa, né, que eu sei que a Mona Lisa também contribuiu bastante no teu trabalho. O trabalho do Guilherme, assim, eu quero destacar, Guilherme, a coleta da opinião que você fez com os alunos, né? Eu achei muito legal, assim, que você traz no teu trabalho realmente, né, o que os alunos perceberam, como é que foi a experiência para eles, como que você aplicou. Então, esse relato está muito completo, assim, no teu portfólio, está bem legal. A Cris comentou ali de você colocar o link do podcast fora, né, do post, num post separado. Eu também tinha anotado isso, então quero reforçar para você. E não só o do podcast, que era a P3, mas o da P2 também, que é o link lá para o PET, né, para os 2 simuladores que você coloca ali no trabalho. E essa orientação é porque quando vocês vão gerar o PDF, que provavelmente quando a gente vai compartilhar aqui no IFES, que o trabalho final de vocês, o compartilhamento vai ser dessa versão em PDF, se o link está fora, né, do arquivo que vocês postaram lá no portfólio, facilita para a gente acessar na versão em PDF, tá? Então, se você puder colocar, né, tanto os simuladores quanto o link do podcast fora, num outro post, né? Ou mesmo no próprio post onde está o arquivo mais fora, né? Daquele arquivo da P2 e da P3, vai facilitar bastante. E assim, a minha sugestão para ti também é de você escrever essa tua experiência, né? Podes até conversar ali com a Mona Lisa, de repente escrever no formato de relato de experiência. Eu acho teu trabalho muito bacana porque tu trabalhas com um smartphone, né? A ideia de a gente explorar o smartphone nas aulas. E a gente sabe que agora, nesse período de pandemia, o smartphone foi muito usado por conta da necessidade. Mas a gente, voltando para o presencial, nós temos uma dificuldade muito grande de incorporar o smartphone nas aulas, até por conta de legislação que impede que os alunos usem o celular. E aí, quando tu traz uma proposta, né, de incorporar esse recurso nas tuas aulas, e tu diz assim, olha, é muito legal usar o celular, porque o aluno fez ali, né, acessou o experimento, ele conseguiu fazer ali a simulação da aula, do conteúdo de química, de física, usando o celular dele. Então, por que eu vou mandar ele deixar o recurso em casa se esse recurso serve para a minha aula? Né? Então, acho que o teu trabalho diz muito isso, assim. E a própria coleta ali de informações que você fez, né, com os alunos, os registros ali da coleta, eu acho que tem muito a contribuir para a gente fazer essa discussão, né? E eu acho que um pós-pandemia é muito válido que você traga, tá? Essa discussão à tona. Eu acho que o teu trabalho contribui para isso, então minha sugestão para que você, né, pense sobre isso e faça algo nesse sentido. O trabalho da Catiúcia, né, foi a Nath que orientou, eu assumi agora no final, a Nath saiu aqui do grupo, né, da TED Pro, a Nath era nossa professora substituta, e ela está fazendo doutorado, então ela estava envolvida em outras atividades e não pôde seguir na orientação, e aí como a Catiúcia ficou, né, eu assumi essa parte final. E eu gostei muito, assim, do teu trabalho, né? De como você organizou. E as profs já destacaram, então eu vou só destacar a tua apresentação, né? Que eu só para te dizer que quando tu estavas apresentando, eu estava controlando o tempo de vocês, e aí eu vi que assim, tu cronometrasse exatamente 2 minutos por slide. Eu achei muito, muito legal isso, assim, né? Para quem disse para a gente lá no início que não gosta de aparecer na câmera e conseguiu, né, apresentar tudo que tu tinhas que apresentar exatamente em 2 minutos, às vezes eu ficava olhando assim, gente, ela vai passar o tempo, não vai dar, ela não vai falar tudo. E aí terminava os 2 minutos, ela tinha terminado o slide.
Então, eu acho que, né, desenvolve um pouco mais essa habilidade, porque apesar de você talvez não se sentir confortável na câmera, eu acho que tu tens potencial, né? E talvez até desenvolvendo isso, tu pode contribuir ali com essa produção de material, né, que você fez para os teus colegas da logística ali, né? E você aparecer no vídeo, ou você produzir mais materiais, eu acho que vale a pena, tá? Então, trabalha essa parte, acho que tu tens uma organização, tu és metódica, assim, na tua apresentação. Então, explora esse lado, né? Mesmo que você, de repente, não apareça no vídeo, mas explora esse lado da apresentação, que é muito legal. E para fechar, né, falar do trabalho da Scarlett também, né? Scarlett, te dá os parabéns, assim, pelo teu esforço, eu sei as dificuldades que você passou ali, né? Tem um filhinho pequeno, eu pedi para a Scarlett refazer o recurso, então, né, demorou um pouquinho mais da gente ajustar essa parte, mas, assim, eu fico feliz de ver o teu trabalho pronto, né, finalizado, de você ter superado e conseguido, né, arrumar ali o que precisava arrumar, e que ficou muito legal, assim, né, até pelo fato do que as professoras já falaram, da temática que você aborda, né, no teu desafio, que é a temática de pensar a inclusão dessas pessoas que têm dificuldade auditiva e que precisam ser atendidas, né, seja ali na agência bancária, seja numa loja, seja em qualquer espaço público, e que muitas vezes não tem, né, um intérprete ou não conseguem se comunicar, e que o aplicativo que você apresenta traz essas possibilidades. Aí, com relação ao teu portfólio, a Prof. Cris já fez, né, apontou ali a questão do ordenamento, que eu também já tinha falado para ti, né, coloquei lá no feedback da atividade que precisava organizar, né, então isso a gente conversou que você ia fazer depois da banca, né, então vamos fazer isso agora. E aí, alguns apontamentos que eu fiz para você lá no feedback, eu não vou repetir aqui, que você tem lá, né, que é essa questão que eu falei para o Guilherme ali dos links, né? Colocar também o link do recurso fora do arquivo, que fica melhor daí de quem for acessar, conseguir acessar o teu trabalho. Tem um link lá do arquivo do passo a passo que você produziu, que está no Google Docs, né? Que não estava acessando. Então, esses ajustes a gente vai precisar fazer, e aí você pode fazer agora, né? Depois da banca, e deixar o teu trabalho ok para a entrega final. Tá? Eram essas, gente, as minhas considerações, né? O trabalho de vocês ficou muito bom, né? De vocês 4. A gente fica muito feliz, assim, né? De acompanhar esse momento final de vocês, assim, esse momento da apresentação, de conhecer um pouquinho mais, né? Do que cada um de vocês fez. E poder ter, né? Mais 4 especialistas aí em tecnologias, que vocês possam fazer um bom uso desse conhecimento que vocês adquiriram no curso, né, para a trajetória pessoal e profissional de vocês. E aí, antes da gente terminar, né, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, temos aí mais uns minutinhos para vocês quiserem fazer alguma consideração. Eu só Posso quero falar, agradecer então? a todos. Catiúcia, Guilherme? Quem vai falar primeiro? Começa você, Catiúcia, depois o Guilherme. Só bem rapidinho, tinha caído aqui para mim, eu não peguei o que foi falado. Todos. Pode falar, Catiúcia. Eu quero agradecer a todos, desculpa os erros, eu estou muito nervosa. Professora, a senhora não sabe o sofrimento para gravar aquele podcast de novo. Nossa, que sofrimento. Mas estamos aqui, firme e forte, entendeu? Consegui. E vou fazer mais vídeos, só não sei se eu vou estar na frente da câmera. Mas estamos aí. Muito obrigada. Ok. Guilherme? Eu queria novamente agradecer, né, o apoio, a oportunidade, e deixar um aspecto positivo também com relação ao material
da especialização, né, bastante diversificado, tem vídeo, tem material auxiliar, né, então, assim, isso eu achei muito positivo no sentido, tem coisas que eu dei uma lida por cima, mas eu sei que eu tenho material, já criei a pastinha aqui no meu computador, tudo certinho ali, já está ali, que coisas que eu vou, com certeza, voltar a ler e a pesquisar, porque são coisas que, às vezes, naquele momento você não usa, não vai precisar naquele momento, mas que a médio prazo, às vezes curto prazo, né, você tem uma fonte de pesquisa ali muito rica, né? Então, eu achei esse aspecto muito positivo dessa especialização. Muito obrigada. Aproveitando, eu também quero deixar meu agradecimento. Esse é um momento muito satisfatório. Eu penso que essas defesas, elas devem ser superadas, o medo, a ansiedade. Eu acho que esse momento ele é muito rico porque a gente aprende de imenso, sabe? Eu gosto muito. E quero agradecer a todos pela compreensão, professora Mona Lisa, pela essa trajetória bonita que nós criamos, essa superação. Eu estava prestes a desistir do projeto de extensão devido a outros compromissos e ela foi lá firme, não, vamos fazer, não vai desistir não, enfim. E foi muito bacana porque juntos a gente conseguiu vencer desafios. Eu também encontrei enormes dificuldades de conquistar os professores para os encontros, de levar proposta, porque a gente sabe que não é fácil numa época tão difícil. E junto com o apoio dela, também sempre em conversa com a professora Caroline, também tive a oportunidade de trocar e-mails com a professora Kislaine. A gente está chegando nessa etapa e eu estou muito contente. Eu acho que tudo que a gente aprendeu aqui, a gente tem um compromisso muito grande de dar essa devolutiva para a sociedade. Né? Eu acho que o IFSC tem esse propósito, acho que essa especialização, bem como outros cursos que a gente faz, é esse compromisso de dar essa devolutiva. E eu, enquanto pesquisador, acadêmico, aluno, membro do Recursos Humanos, com ligação lá com a Secretaria de Educação, eu me sinto no dever de poder contribuir com os nossos professores da rede pública. Então, agradeço, estou muito feliz. Vou acatar a ideia e conversar com a professora para a gente estar desenvolvendo um artigo, acho que é muito válido essa experiência, e desejar sucesso para todos nas suas linhas de trabalho, nos seus ambientes, e que a gente possa se encontrar em outros momentos formativos como esse. Então, eu também quero falar bem rapidinho. Eu quero agradecer toda a dedicação e apoio que as profs deram para nós, né? Que sempre quando a gente estava com dúvida, mandavam um e-mail, uma mensagem rapidinho, elas respondiam, sempre dispostas a auxiliar. Só gratidão. Obrigada, gente. Né? A gente fica bem feliz assim, de ver essa conquista de vocês e de ver a conclusão do curso assim, com os trabalhos de tanta qualidade que vocês trouxeram para a gente na noite de hoje. Profs, querem fazer mais alguma consideração final? Eu vou rodar a vinhetinha até de pró para a gente terminar. Carol, eu quero então mais uma vez agradecer vocês, né, os professores do IFSC, agradecer também os meus 2 orientandos, né, pela paciência, pela parceria nesse trabalho, por entender as cobranças, os momentos que também a gente tem que pegar junto para trabalhar e dizer que foi muito bom, né? Eu estou muito feliz com esses resultados e mais uma vez parabenizar vocês 4. Obrigado. Só quero bater palmas para os novos especialistas TED Pro. Dizer boa noite, parabéns. Nós podemos tirar uma foto, né? Antes da vinheta. Vocês querem fazer... Dá para fazer um print de tela, gente, se vocês quiserem registrar. Quem quiser fazer o print aí, pode... Depois vocês podem pegar na gravação também, vou colocar no YouTube. Conseguiu? Eu quero só fazer um agradecimento especial à professora Mona Lisa, né? Que a Mona também foi nossa prof substituta e ela, né, esse ano não está mais conosco na TED Pro, mas agradecer por ter acompanhado, né? Mesmo assim, ainda
a finalização aí do trabalho do Edivaldo e do Guilherme, e por estar aqui conosco nessa noite, Mona, né, de forma voluntária com a gente, mas acompanhando, né, para não deixar os alunos na mão, acompanhando os alunos e seguindo, né, até o momento de finalização do trabalho. Então, muito obrigada, assim, né, pela tua dedicação, né, pela dedicação que você teve, né, com todos os alunos no ano passado e fechando agora, né, com os trabalhos do Edivaldo e do Guilherme aqui nesse dia. Tá? Muito obrigada, a gente tem um carinho muito grande, né, pelo trabalho da Mona e gratidão, assim, por você estar com a gente. Eu vou rodar a vinhetinha, gente, para nós deixarmos, né, na nossa gravação, depois eu compartilho o link com vocês lá, vou botar no YouTube, para a gente ter aí a apresentação de vocês. Deixa eu só colocar aqui nossa vinheta. Alguém mais quer falar? Só uma última pergunta em relação às correções, enfim, é o orientador que vai nos repassar? As correções são aquelas que a professora colocou para você ali na correção da versão da entrega 2, né? Da versão final. Certo. E aqui na noite de hoje não teve nenhum apontamento com relação ao teu trabalho, então só se a Mona Lisa mesmo colocou algum aspecto que você precisava melhorar, mas se não, você só finaliza, né? Gera a versão final ali do portfólio em PDF para entregar lá na versão final. Ok, obrigado. Tá? Mas se não tiver mais nenhum ajuste, pode já gerar a versão final e postar. Tá? A Catiúcia, eu vi que acho que ela já acatou, né, a minha sugestão de título, e aí só lembra de colocar lá no teu portfólio também antes de você gerar a versão final do portfólio, tá? É isso aí, gente. Vamos lá. Tá bom. Boa noite a todos.